todos, nós vamos dar início agora à gravação da nossa terceira aula da disciplina de Sistemas Elétricos de Potência. Eu me chamo Danilo e sou engenheiro eletricista e vou acompanhar vocês aí no desenrolar dessa disciplina. Bem, nós já vimos na primeira aula alguns conceitos introdutórios. Na segunda aula, nós conhecemos um pouco dos componentes dos equipamentos que compõem o sistema elétrico de potência e algumas características ali relacionadas à operação e à proteção e falhas desses equipamentos. Nessa terceira aula nós vamos falar um pouco sobre algumas técnicas, algumas ferramentas matemáticas que são utilizadas para que nós possamos realizar uma análise de um circuito ou do próprio sistema elétrico de potência que, de certa forma, de maneira matemática, não passa de um circuito elétrico. Bem, essas técnicas, elas são técnicas matemáticas utilizadas para facilitar a análise e o desempenho de sistemas elétricos de potência. Nós vamos ver basicamente duas hoje, que é o valor por unidade e as componentes simétricas. Como a gente já viu, já falamos também, a análise do sistema elétrico de potência ela é muito complexa. Primeiro porque a análise desses circuitos elas incluem inúmeras variáveis e são dimensões assim muito grandes. Você vai fazer uma análise de um circuito onde você pode ter até 200, 300 barras, por exemplo, 100 linhas de transmissão. E isso para ser realizado utilizando as fórmulas que nós já vimos ali, apenas como representação fasorial ou valores, ou próprio valor instantâneo da tensão e corrente, potência, seria inviável até para ferramentas computacionais ali, computadores digitais realizar esse tipo de atividade. Isso, um dos grandes problemas é porque os sistemas elétricos de potência eles possuem níveis de tensão distintos, né? Como nós já falamos, o transformador faz essa interligação entre esses níveis de tensão distintos. E isso gera um problema, porque nós não teríamos bases comuns para estar trabalhando. E o valor por unidade ele faz justamente isso. Ele cria bases comuns para simplificar esse desenrolar matemático. Ele vai trabalhar basicamente da seguinte forma: ele vai pegar um valor real, que é o valor ali da tensão, da corrente, da potência, da impedância, e dividir pelo valor de base. A partir disso, você vai ter um valor relativo. Você não vai mais trabalhar com um valor real, mas sim um valor relativo. E isso vai facilitar muito, porque vai te dar independência dos diferentes níveis de tensão de um sistema. Você te dá essa independência porque você deu uma base comum ao sistema. As principais vantagens desse método é porque ele facilita a solução de circuitos onde há transformadores. Onde há transformadores, há tensões distintas, há bases diferentes. Quando eu passo isso para PU, eu crio uma base comum. Facilita a interpretação, a análise das informações, porque essas informações elas são relativas, elas são percentuais, elas não são mais valores nominais. Então, se eu tenho um barramento 230 e se eu estou com uma tensão de 240 kV, não fica tão simples para eu saber se eu tenho uma sobretensão ou não. Agora, se o meu valor nominal é de 1 e eu tenho um valor de 1.1, eu tenho 10% do que eu posso trabalhar. Eu já posso caracterizar aquilo como uma sobretensão. A interpretação das informações ela é muito mais fácil quando você trabalha com valores relativos. Além de ajudar a facilitar a comparação das reatâncias de equipamentos de fabricantes diferentes, permitindo até padronizar valores para a realização de estudos. Aqui nós temos um pequeno exemplo de como se dá a utilização dessa ferramenta matemática.
o seguinte: nós temos basicamente 4 variáveis que nós podemos trabalhar como base, que é a nossa tensão, corrente, potência e impedância. Geralmente nós padronizamos 2 e as outras 2 nós vamos encontrar em função das 2 primeiras estabelecidas. Só um pequeno exemplo aqui matemático para vocês compreenderem. Imagine que você tem um barramento com tensão nominal de 230, mas que está operando com uma tensão de 247. E aí ele pergunta qual seria a tensão PU desse barramento. Você considera a sua base como 230 e o valor real, que é o valor de fato, o valor nominal que o barramento está trabalhando, você vai fazer a divisão do valor real pelo valor de base. Com isso, você vai verificar que você vai ter 1,073 PU. E até a interpretação aqui fica melhor, porque dá para você ver que você tem 7% a mais de tensão naquele barramento do que ele deveria estar. Existem algumas situações onde é preciso fazer a mudança da base de uma base para outra. Um exemplo, os equipamentos, eles vêm de fábrica com seus dados de PU com as bases de potência e tensão do equipamento. Então, um exemplo, às vezes uma empresa compra um transformador que a reatância em PU dele está na base de 527 kV, mas ele vai operar num sistema de 500 kV. Então, é necessário fazer a conversão da base do equipamento para a base do sistema onde o equipamento vai trabalhar. Mas também a fórmula é bem simples, você vai ter a nova impedância, ela vai ser igual à velha impedância, dividido pela nova potência sobre a velha potência, vezes a tensão velha, dividido pela tensão nova, elevado ao quadrado. Fazendo aqui um pequeno exemplo matemático para ficar mais simples, a gente vê, um exemplo, a reatância transitória de um alternador de 50 MVA a 10 kV é 12%. As bases da rede são, na zona do alternador, 100 MVA e 11 kV. Então a gente vai pegar a nova impedância, ela vai ser a velha impedância, vezes a divisão da potência nova pela potência velha, vezes a divisão da tensão velha pela tensão nova elevada ao quadrado. A nova impedância em PU, ou reatância em PU desse alternador, vai passar para 19,8% ou 0,198 PU. Outro método que nos ajuda bastante no estudo de sistemas elétricos de potência, as componentes simétricas. Nem sempre nós vamos poder trabalhar com sistemas elétricos equilibrados. Os sistemas elétricos de potência, na sua grande maioria, eles são trifásicos. E pode ocorrer o desbalanceamento entre essas fases. A análise ela já não é tão simples quanto analisar um sistema trifásico equilibrado, mesmo trabalhando com valores por unidade. Por isso, o teorema das componentes simétricas, que também é conhecido como teorema de Fortescue, ele vai nos proporcionar o trabalho ou estudo, a análise de sistemas elétricos trifásicos desequilibrados. E ele consiste basicamente em que? Na decomposição dos elementos de tensão ou corrente das fases em parcelas iguais, mas com ângulos diferentes. Em sistemas elétricos trifásicos, a decomposição gera 3 novos sistemas. Então, se eu pego um sistema elétrico trifásico desequilibrado, quando eu aplico o teorema de Fortescue, eu vou ter 3 novos sistemas. Só que esses 3 novos sistemas serão equilibrados, que vai me facilitar a análise. Esses sistemas eles vão ser o de sequência positiva, onde vai ter o mesmo sentido de rotação do sistema original. Sistema de sequência negativa, que vai ter sentido de rotação diferente diferente ou contrário do sistema original.
E aí o sistema de sequência positiva e negativa, eles são defasados 120 graus um do outro. Já o sistema de sequência zero, ele não tem defasamento entre as três fases equilibradas, vão possuir a mesma fase. A modelagem matemática desse sistema, ele é basicamente essa: você vai ter as componentes de sistema, ou seja, sequência zero, positiva e negativa, ela vai ser igual a 1/3 da matriz de transformação vezes os valores das tensões ou correntes desbalanceadas. Esse operador A que você vê na matriz de transformação, ele é um operador rotacional. Ali está o valor dele, ele é 1 com um ângulo de 120. Então você vai simplesmente pegar aquele fasor do sistema desbalanceado e vai aplicar um componente de rotatividade nele. Aqui tem um exemplo mais visual para a gente chegar ao entendimento. Você tem um sistema desequilibrado, onde você tem tensão de A, tensão de B e tensão de C. Quando você aplica o teorema das componentes simétricas, você vai ter 3 novos sistemas. O de sequência positiva, equilibrado e com defasamento de 120 graus entre as fases, girando no mesmo sentido do sistema original. Sistema de sequência negativa, equilibrado e defasado de 120 graus, só que com sentido de giro inverso ao do sistema original. E o sistema de sequência zero não possui defasagem, a defasagem entre as fases é zero, mas a magnitude delas é igual. A aplicação desse método nos ajuda muito no entendimento dos curtos-circuitos, ou seja, das falhas que ocorrem em sistemas elétricos de potência. E a decomposição dessas correntes desbalanceadas nos ajudam muito a entender a característica da falha que gerou aquelas correntes. Um exemplo: se você decompor as correntes que são originárias de um curto-circuito, vai ajudar você a entender se aquele curto-circuito é monofásico, a terra, bifásico ou trifásico, a partir do seguinte entendimento: faltas monofásicas à terra, a predominância é de componente de sequência zero. Então, se você pegar uma falta, as correntes de falta que originaram uma falta à terra e fazer a decomposição, você vai ver que as componentes de sequência zero são predominantes. Se você pegar uma falta bifásica e decompor, você vai ver que as componentes de sequência negativa ganham predominância. Se você pegar faltas trifásicas e decompor, você vai ver que a predominância é de componentes de sequência positiva. Isso ajuda muito na análise de proteção, no estudo e desenvolvimento de funções de proteção, como também na análise de curtos-circuitos para verificar e identificar a origem daquele problema. Bem, nós chegamos agora ao fim da nossa terceira aula, onde nós pudemos entender um pouco sobre algumas ferramentas matemáticas um pouco mais avançadas do que a questão da utilização da representação fasorial para análise de circuitos e sistemas elétricos de potência mais complexos, certo? Na próxima aula nós vamos ver de maneira um pouco mais específica alguns estudos que são extremamente necessários para a boa operação, planejamento e desenvolvimento de sistemas elétricos. Muito obrigado.